A paz do Senhor, meus amados irmãos, alunos, pastores, professoras, professores da Escola Bíblica Dominical, lição de número 13, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Nosso texto áureo, Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, verdade prática. Na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e como um ser integral. Habitaremos para sempre lá no céu, para sempre com o Senhor Jesus no céu. A leitura bíblica em classe, Tito capítulo 2, versículo 11 a 14 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 a 16. Vamos iniciar então por Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Agora, a primeira epístola universal de Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante. Portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Amém? Então, essa é a leitura bíblica em classe. A lição é 13, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade, já que esse trimestre foi trabalhado a tricotomia do homem. Outubro, corpo; novembro, alma; dezembro, espírito. E essa lição 13 do dia 28 de dezembro de 2025, fechando esse ano, fechando esse quarto trimestre. Quais são os objetivos da lição de número 13? Primeiro, levar os alunos a compreenderem que a esperança escatológica é fundamental para uma vida de santificação integral, ou seja, corpo, alma e espírito. Segundo objetivo, levar os alunos alertar os alunos sobre os desvios das teologias modernas que enfraquecem a doutrina da santificação e a esperança na volta do Senhor Jesus Cristo. E terceiro objetivo da lição 13 é ensinar que a santificação deve abranger todo ser. A ordem de 1 Tessalonicenses 5,23 é espírito, alma e corpo, como preparação contínua para a vinda do Senhor Jesus. Então essa lição de número 13 fecha esse trimestre preparando o corpo, a alma e espírito para a eternidade. Bem, qual é o nosso textual? Vamos aqui agora fazermos uma reflexão
um comentário sobre o texto áureo de Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Bom, qual é o contexto de Filipenses capítulo 3? Qual é o contexto de Filipenses capítulo 3, versículo de número 20, que é o nosso texto áureo? Bom, o nosso texto áureo ele está dentro do seguinte contexto. Capítulo 3 de Filipenses, versículos 1 a 21, ou seja, o capítulo 3 inteiro, mas também adentra no capítulo 4, do versículos 1 a 9, que é uma exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar o fruto do Espírito. Bem, a expectativa de irmos para o céu não é uma atitude escapista, como muitos diziam. A pessoa vive em miséria nessa terra, mas pelo menos tem uma esperança celestial. Aí a pessoa, a vida é assim mesmo, não adianta você lutar por uma mobilidade social. Não adianta, porque o importante é morar no céu. Era uma ideia meio escapista, mas não é isso que deve prevalecer no coração do cristão. Essa convicção que vamos morar no céu é uma certeza da realização do propósito de Deus para os salvos. Como Jesus disse, para que onde eu esteja, estejai vós também. Então o apóstolo Paulo declara: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Mas infelizmente, contrariando as Sagradas Escrituras, hoje existem movimentos que pregam abertamente que querem morar na terra. Dizem que ninguém vai morar no céu. São movimentos espúrios, movimentos marginais às Sagradas Escrituras, são movimentos não ortodoxos, são movimentos calcados em filosofias humanas, que pensam versículos bíblicos para justificar o seu hedonismo, o seu desejo carnal. Então não são fés alicerçadas nas Sagradas Escrituras, mas numa particular interpretação, sendo que a Bíblia não é de particular interpretação. Então existem muitas pessoas, muitos indivíduos, muitos grupos religiosos que desejam morar na terra, a inventar uma teologia muito fora das Escrituras, ensinando as pessoas que elas vão morar na terra. Essas pessoas, elas obviamente foram vítimas de seitas pseudo-cristãs e outras heresias que manipulam a verdade com astúcia e pura carnalidade. Esses grupos religiosos, sectários, manipulam o erro e injetam em suas vítimas o veneno da mentira e do engano, destruindo a esperança celestial das pessoas. Isso é muito triste. Mas a pergunta que se faz é a seguinte: mas por que será que essas pessoas desejam tanto morar na terra? Bom, é algo importante que nós temos que entender por que esses grupos religiosos ou pessoas individualmente, porque eles atacam tanto o ensino bíblico da morada celestial, como está em Filipenses capítulo 20 e 21. Por que eles insistem tanto na vida terrena? Por que querem tanto ficar na terra? O que será? Bom, a priori, a indicação mais forte que temos é que o homem carnal ama a matéria-prima do que ele é feito. O homem não foi feito no pó da terra? Então ele ama a terra. Por isso que ele quer ficar na terra. Mas esse é o homem carnal. Porque em Gênesis 2,7 declara explicitamente que o homem foi feito do pó da terra. Olha só o que diz Gênesis 2,7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Isso é matéria-prima do corpo do homem. Soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Então a Bíblia declara explicitamente
que o homem foi feito no pó da terra. Daí o homem carnal desejar, amar, lutar para viver com a sua matéria, a sua matéria-prima. Ou seja, deseja viver na terra, do qual foi formado, foi tomado, foi feito. Uma das primeiras divindades pagãs que a humanidade percebeu, concebeu, foi a deusa Terra, a famosa Géia, Gea dos gregos, da onde vem o nome hoje moderno, Geografê, ou seja, geografia. Já era o nome dessa divindade, a Mãe Terra. Porém, o homem que aceita Jesus como Salvador, o novo homem transformado por Cristo, ele bem conhece o que a Bíblia diz a este respeito. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 47 e 53. Vamos ler com calma, olha só o que diz. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E, como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 47 a 53. Agora vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Ele inicia dizendo: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Agora Filipenses 1, 23. Olha que importante. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido ou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Graças a Deus. Então o apóstolo Paulo declara explicitamente que os amantes das coisas terrenas são inimigos, constituem-se inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3,19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3,19. Os cristãos, as pessoas que tiveram encontro com o Senhor Jesus, nasceram de novo, pensam nas coisas celestiais. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Colossenses 3, 1 e 2. Filipenses 3, 20. Mas a nossa cidade
que é o nosso texto áureo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A palavra cidade aqui, ou pátria, é do grego politeuma. Politeuma significa comunidade, estado e até mesmo cidadania. O que aprendemos com este versículo é que o país de onde verdadeiramente somos cidadãos é o céu. Aqui não está em foco o reino a ser estabelecido na terra, o reino messiânico, milenar, nada disso. Aqui é o céu mesmo, ele está falando do céu. Assim como os habitantes de Filipos, porque Paulo está escrevendo aos filipenses, que era uma colônia romana, a cidade de Filipos, os cidadãos de Filipos eram cidadãos da longínqua Roma, a cidade imperial, sede do grandioso Império Romano. Embora morassem em Filipos, eram cidadãos de outra pátria, eles eram cidadãos romanos. Assim também, os crentes na pessoa bendita de Jesus Cristo, embora estejam morando neste mundo, são cidadãos de um país maravilhoso chamado o céu. Você pode comparar Efésios capítulos 2, 19 com esse texto áureo, Filipenses 3, 20. Faça as comparações. Portanto, a Bíblia diz claramente que nós somos peregrinos na terra, a caminho do nosso país, para a cidade celestial. Isso está claro em Hebreus 11, 9 e 10, 13 e 16, Atos 22, 28. Céus. Por que no plural? Céus no plural porque estão em pautas moradas celestiais, as mansões celestiais ou regiões celestiais. As habitações celestiais possuem as seguintes características. Primeiro, é o local da habitação de Deus Pai e do seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme Efésios 1:20. Segundo, é o local da morada dos remidos. O céu é o local onde os remidos morarão. Efésios 2:6. Terceiro, é o local da habitação dos seres angelicais, conforme Efésios capítulo 3, versículo 10. Quarto, lugares celestiais. O apóstolo Paulo faz menção do terceiro céu, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Quinto, mansões celestiais. O Senhor Jesus fala das mansões celestiais em João 14, verso 2. E aí a segunda parte do versículo declara: de onde também aguardamos o Salvador. Então o apóstolo Paulo nos ensina a aguardar a parousia. A palavra grega significa a vinda fisicamente do Senhor Jesus. Esta era a esperança de Paulo. O apóstolo esperava viver fisicamente até o segundo advento de Cristo. Essa esperança de que a qualquer momento o Senhor voltará servia de uma poderosa força. É o motivo de muitos crentes de todos os séculos estarem fielmente esperando o Senhor. Apocalipse 22, 20 declara: amém. Ora vem, Senhor Jesus. E aí aparece a palavra aguardamos, do grego apekedekomai, esperar ansiosamente. O mesmo termo é usado em Hebreus 8:19, para indicar intensa expectativa, ardente espera. Normalmente esse vocábulo está associado à expectativa de bênçãos e manifestações celestiais. Bem, então os crentes na pessoa do Senhor Jesus devem estar aguardando com intensidade a vinda do Senhor Jesus do céu. Filipenses 3:21. O nosso texto áureo é Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora olha o versículo 21, diz: o qual transformará o nosso corpo
ou o corpo da nossa humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, o poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. 1 Tessalonicenses 4,17, parte B, declara: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Está falando do arrebatamento. Então a Bíblia declara que as trajetórias do povo do antigo concerto são figuras e sombras para o povo do novo concerto. Então vamos ler agora com calma Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10 e também versículos 13 a 16 do mesmo capítulo 11. Seria bom que você grifasse isso na sua Bíblia. Olha, Abraão tinha esperança celestial. Vamos ler? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança. E saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então Abraão, os patriarcas, tinham esperança celestial, como eu e você temos esperança celestial. Hebreus capítulo 11, versículos 13 a 16. Portanto, a promessa de habitar na terra prometida era, na verdade, sombra da verdadeira habitação que Deus prometeu aos fiéis, que é o céu. Hebreus 10, 1, parte A. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, portanto, podemos seguramente confiar nas palavras consoladoras e cheias de esperança das Sagradas Escrituras. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 17, do arrebatamento da igreja? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 2. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Colossenses 1:5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho. Então a promessa de nossa entrada no céu é uma realidade. Enoque e Elias foram levados para o céu. É isso que diz 2 Reis 2, 1 e 11. Também Hebreus 11 e 5. O apóstolo Paulo foi arrebatado ao paraíso.
e ouviu palavras inefáveis. Leia aí na sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4. Por fim, Paulo afirma que todos os redimidos em Cristo estarão eternamente no lar celeste, revestido de corpo glorioso, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, ou Filipenses 3, 20 e 21. Que Deus continue abençoando sua vida. Nunca perca essa visão da esperança celestial, e a palavra do Senhor cumprirá na minha vida e na sua vida, quando Jesus disse que, porque aonde eu estiver, eu quero que estejais vós também. O Senhor Jesus está no céu, na glória. Graças a Deus por tudo. Essa é a lição de número 13, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Vamos para a introdução do conteúdo da lição 13. Olha, a introdução é o seguinte: ao longo desse trimestre, que é o quarto trimestre, outubro, novembro e dezembro de 2025, fizemos uma jornada de estudos acerca do homem, a obra-prima da criação. Buscamos conhecer a vontade de Deus, tanto para o nosso ser, como para o nosso todo, espírito, alma e corpo, pois, como enfatiza a nossa declaração de fé, é a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Ela fala que o homem é uma unidade na pluralidade, e uma pluralidade na unidade, corpo, alma e espírito. Mas é um homem só. Nessa lição, concluiremos enfatizando o propósito da santificação, na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas, que é a escatologia. Bem, qual é a palavrinha-chave dessa última lição de número 13? Santificação. Essa é a palavrinha-chave. Bem, antes de entrarmos então no primeiro tópico da nossa lição, eu quero falar alguma coisinha com você. Primeiro, eu quero mandar um abraço para os irmãos que nos acompanham pela rádio Pavio que Fumega. Irmão Samuel, toda a equipe técnica, todos os que ouvem, tanto no sábado que passa a reprise, no sábado, como no domingo que passa a aula atual, eu quero enviar esse abraço para vocês. Grande abraço para todos os ouvintes da rádio Pavio que Fumega. Também eu quero aqui conversar com você. Se porventura você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Inscreva aí no nosso canal, é muito fácil. Aperta o sininho das notificações. Olha, toda terça-feira nesse mês de dezembro, eu estou dando um estudo bíblico sobre o Natal. Tem tanta mentira na internet, tanta falsidade histórica, tanto erro teológico a respeito do Natal, a respeito de árvore de Natal. É muita mentira que você vê na internet. Eu chamo isso de pessoas que ficam papagaiando, porque o papagaio ele repete, ele não estuda, ele não se aprofunda, ele não tem o coração aberto para uma análise honesta, mas há uma desonestidade intelectual nesses pseudos pastores e pseudos mestres que usam as redes sociais para mentir descaradamente, porque eles sabem a verdade. A história é implacável. Dizer que o dia 25 de dezembro, por exemplo, é pagão porque o imperador Aureliano, no ano 274, transformou em um feriado em todo o Império Romano o dia do Sol Invicto. Só que o que ele esquece, mas não é que esquece. Aí que eu falo que é uma desonestidade intelectual, ele não cita que no ano 204 já tínhamos a igreja cristã em uma obra, lá já está escrito que dia 25 de dezembro foi o dia do nascimento de Jesus. Em uma outra obra, 224, 234, está lá também de um cronista, de um estudioso, que é a data do dia 25.
Ó, de dezembro é o dia do Natal. Isso, sim, 70 a 50 anos antes do imperador Aureliano, em 274, oficializar o dia 25 em homenagem ao Sol Invicto. Então, essa desonestidade histórica, porque está na história, é só dar uma estudada. Mas há uma preguiça mental de algumas pessoas que se apegam a um tipo de inclinação ideológica para atacar o Natal. E aí como é que fica então? Se os cristãos já apontaram o dia 25 de dezembro antes da oficialização do imperador Aureliano, como que você vem falar para mim que o Natal é pagão? Quer dizer, então, há muita mentira, muita fake news a respeito do Natal. Estuda um pouquinho, pega lá as obras do estudo de Daniel do ano de 204 depois de Cristo, está quase 70 anos antes do imperador Aureliano proclamar o dia do Sol Invicto. Então, as pessoas não são sinceras. Ah, não tem nada para basear o dia 25. Não tem? Você nunca leu Lucas 1,5? O turno de Abias, que era no final lá do mês de setembro. E se João Batista foi concebido no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, o sexto mês, quando o anjo Gabriel visitou Maria, então foi em março. E se ela concebeu em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então Jesus nasceu em dezembro. Então existem inferências bíblicas sim, mas as pessoas não querem saber. E eu tenho todo esse estudo bíblico para você aí no meu canal. Então, aperte esse sininho aí para você receber as notificações, para você ser avisado, né, dos próximos vídeos. E curta aí, ó, põe um joinha aí nesse vídeo. E claro, compartilhe, deixe o seu comentário. Ó, eu moro aqui em Campinas, São Paulo, põe lá o seu nome, eu te mando um alô para sua classe, para sua cidade, para sua classe da Escola Bíblica Dominical. Então, vamos juntos divulgar a mensagem da Escola Bíblica Dominical. Lição 13, primeiro tópico, preservando a esperança escatológica. 1.1, o alvo celestial. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santidade, santificação integral, é a esperança da volta do Senhor Jesus. O anseio pela eternidade com Deus. E esses são elementos escatológicos. A palavra escatologia é uma palavra grega. Escatolos significa fim dos tempos, últimas coisas. E logia é estudo. Estudo das últimas coisas. Escatologia. Então, diversos textos relacionam a santidade com a vinda do Senhor Jesus. Temos que estar em santidade para receber o noivo, de modo a conscientizar os crentes da necessidade de uma vida santa, de um cotidiano santo. Quem santifica é a pessoa do Espírito Santo. Quem santifica é o sangue de Jesus. Quem santifica é a palavra de Deus. Hebreus 12, 14. 2 Pedro 3, 11, 14. Então, sabendo disso, o nosso adversário, o inimigo, sempre repete a mesmíssima estratégia adotada no Jardim do Éden. Busca confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. O conceito mais comum do pecado é errar o alvo. A nova vida em Cristo é uma correção do alvo. A nova vida em Cristo, então, o novo nascimento, objetivo o quê? Tirar-nos da limitada e miserável perspectiva meramente terrena e finita, e nos sintonizar com o propósito celestial e eterno, conforme Colossenses, capítulo 1, versículos 3 a 5. Bom, vamos para o segundo subtópico do tópico 1. Oposições à visão celestial, que eu já comentei isso lá no nosso comentário do texto áureo.
o Senhor Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério, a começar pelas tentações do diabo, que queria mudar o propósito do seu messianato e confiná-lo aos limites das conquistas terrenas. Você pode ler em Mateus, capítulo 4, versículos 8 a 10. Respondendo a Pilatos, o Senhor Jesus enfatizou: o meu reino não é deste mundo. João 18, 36. O apóstolo Paulo travou grandes combates com opositores que insistiam em reduzir o evangelho a temas e questões temporais. Aos coríntios, ele advertiu acerca dos que não criam na ressurreição dos mortos, um engano que limitaria a eficácia da fé cristã a esta finita vida. 1 Coríntios 15, 12. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Eu já disse isso, mas eu vou repetir para você. 1/3 do Novo Testamento foi escrito para combater erros. Existem epístolas inteiras que foram escritas para combater erros. Por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas foi escrita para combater os judaizantes. A carta de Judas foi escrita para combater os erros. Mas Jesus enfrentou os fariseus, os saduceus, os incrédulos da sua época. Paulo enfrentou os inimigos. Então, o próximo tema, subtema 1.3, são os inimigos da cruz de Cristo. Aos filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. Veja o que diz o versículo 19 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrestres. Então eles eram inimigos da cruz de Cristo. É isso que diz Filipenses 3,18. Diante disso, o apóstolo Paulo proclamou: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21. Há ensinos semelhantes na carta aos Colossenses, por exemplo, capítulo 2, capítulo 3, aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, você percebe que Paulo, então, através da palavra do Senhor, está combatendo falsos ensinos. Resuminho do tópico 1, a esperança na eternidade com Cristo fortalece, motiva a santificação e mantém o crente focado no propósito, na visão celestial. Graças a Deus. 2. Segundo tópico, perigos de teologias modernas. 2.1. Um cristianismo secularizado. Bem, vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentados por atos meramente humanos. Isso aqui é a tragédia espiritual de qualquer igreja, quando ela deixa o que é relevante e vai se apegando a acessórios. Não é que o crente não possa participar dessas coisas, mas igreja tem objetivo: orar, estudar a palavra, jejuar, clamar, fazer missões. Esse é o objetivo da igreja. Ah, irmão, então não pode fazer uma reunião, um bazar beneficente, um jantar. Pode, irmão, tudo. Mas isso não pode ser a prioridade da igreja. Prioridade da igreja é a oração, adoração,
busca do batismo no Espírito Santo, busca dos dons espirituais, estudo bíblico, escola bíblica dominical, oração, jejum, consagração. Isso é igreja. Fazer missão, fazer evangelismo, isso é igreja. Agora, as outras coisas são acessórios. Porque se começar a colocar essas pautas como prioridade, desvia o alvo da igreja. Jesus deixou o alvo. Jesus deixou, ele falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Em Marcos, ele disse: sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e curarão. Esse é o objetivo da igreja. Você pode até desenvolver outras atividades, mas secundariamente. Primariamente, igreja é isso. É promover a palavra de Deus. Não adianta vir com conversinha de ideologias, movimentos sociais. Você pode até fazer isso, mas secundariamente. A prioridade é evangelho, é vida de santidade, é novo nascimento. Isso é prioridade, porque nós somos igreja. Senão vira um clube. Senão fica apenas uma instituição de beneficente. E isso já tem muitos. Tá? Então nós somos igreja, corpo de Cristo. É orar, é guerra espiritual, é ler a palavra, é estudar, é olhar para o céu, é esperar a volta de Jesus, é consagrar, é estudar a Bíblia. Isso é igreja. Mas nós vivemos em uma era de teologia pública. Essa teologia pública não confronta mais o pecado. Quer fazer média com todo mundo. Isso é ideologia da carne, irmão. Isso é ideologia do mundo. Não pode proibir. Não pode proibir. Até parece que... O que é? Um clube? A igreja confronta sim. Ela tem que confrontar. É como o Senhor Jesus sempre pregou. É necessário nascer de novo. Se fosse essa política pública, essa teologia pública para Nicodemos, quando Nicodemos elogiou Jesus, Jesus ia falar: ei, Nicodemos, você é uma bênção. O irmão, que maravilha, vem aqui, Nicodemos, dá um abraço. Seria isso. Então Jesus já falou para ele. Falou: Nicodemos, é o seguinte, você tem que nascer de novo. Irmão, você é um homem culto, um homem que conhecia a lei de Moisés, um homem piedoso. Você tem que nascer de novo. Porque se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não veio passando a mão na cabeça do Nicodemos, não. Então, esse tipo de teologia confunde, empobrece o sentido de relevância da fé, enfraquecendo a missão da igreja. Vira um clube. Está cheio de igreja assim, é um verdadeiro clube. Vai lá, um sermão bonito, o pessoal canta, mas não tem vida de santidade, não tem vida de altar, não tem vida de consagração. Depois é tudo gente que tem tomar um monte de remédio, droga. Tem até gente usando droga, irmão. Cheio de problema, e de briga, de confusão. Não tem palavra. Não tem palavra que confronta. Não tem palavra que liberta. Não tem palavra que transforma. Mas é só motivação. A pessoa entra dentro da igreja cheia de adultério, de pecado, de vício. E o camarada: ei, vejo uma chave, vejo uma coroa na sua cabeça. Quer dizer, só conversa furada, irmão. O que isso vai mudar o caráter da pessoa? Eis que vejo um carro, um terreno. Isso aí você não precisa ir na igreja. Tem um monte de local que faz tudo isso. Agora, igreja é libertação, é guerra espiritual, é novo nascimento, é mudança de caráter. E quem faz isso é o Espírito Santo. Quem faz isso é o confrontar da palavra pura de Deus, que transforma o ser humano em uma nova criatura, em um novo marido, em um novo pai, em um novo cidadão. É a palavra de Deus. Agora, essa teologia pública aí, irmão, misericórdia, é só para dar uma sensação que a pessoa é pertencente a alguma coisa. Então confunde, empobrece o sentido de relevância da fé, enfraquecendo o quê? A missão da igreja. Sob o pretexto de levá-la para a arena pública, atua para tirá-la da arena espiritual. Irmão, Jesus falou: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Enquanto tiver mais secularismo, haverá menos poder. Isso é claro.
O Senhor Jesus espera que conservemos entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir os que creem. Aí vem Marcos 16, 17, 18. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, operarão maravilhas e curas divinas. Essa é a perspectiva. E tudo isso é na perspectiva e expectativa da eternidade, preparando o homem para morar no céu. Então tem que pregar santidade, mudança de vida, fidelidade, buscar o fruto do Espírito, buscar os dons espirituais, tudo através da mensagem transformadora do Calvário, invocando o santo sangue de Jesus. Olá, eu sou o professor Alberto e quero te convidar. Venha comigo participar da nossa caravana para a Terra Santa, Egito e Israel. 14 a 28 de novembro de 2027. Dá tempo de você se planejar. Você pode dividir em várias vezes na Renova Turismo, excelência em viagens internacionais. Venha comigo com o meu grupo visitar Egito e Israel. 14 a 28 de novembro de 2027. Aí está o telefone da Renova. Entre em contato e venha comigo conhecer a Terra Santa. 2.2 Falsos discursos. O cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado em parte mais por discurso que prática. Tiago 1,22. Muito blá blá blá, muita falácia, muita conversa, muito truque de oratória, mas pouco poder sobrenatural, essência do Evangelho. Infelizmente isso ganha uma amplitude ainda maior em tempos de comunicação tão volátil, que são as redes sociais, as mídias sociais, oriundas de canais mais voltados à cultura e à intelectualidade. São muitas as vozes cristãs que criticam toda e qualquer tradição, ignorando seus fundamentos. Então, eu já dei o exemplo do Natal, mas quem mais criticava o Natal eram os comunistas ateus, que queriam acabar com a ideia que Deus se fez carne. E um monte de cristãos caíram nessa lorota, atacando as festas natalinas. Tem denominações, embora essas denominações eu até entendo, porque elas acabaram, muitas beberam em um livro de um pastor protestante chamado Alexander, As Duas Babilônias. E coitado, aquele livro lá não tem base ideológica, não tem base arqueológica, não tem base histórica. É um livro que hoje todo mundo sabe que não... tudo inferências. Ele é achismo, não tem autoridade nenhuma. E ficam lá com base, pegam aquele livro. Existe um livro também de um pastor muito conhecido nosso, chamado Abraão de Almeida, que escreveu Babilônia Ontem e Hoje. Inferências. Onde estão as provas arqueológicas do que ele fala? Não, porque esse chapéu é parecido com o chapéu não sei de quem, e Tamuz, e não sei... Meu Deus, irmão. Cadê a seriedade intelectual, as provas históricas, as provas arqueológicas? Aí fica tudo no achismo. E vira uma confusão. Pessoa, coitada, não tem noção de nada, proíbe tudo, achando que é mais santo, porque não sabe a história. Árvore de Natal é lá do paganismo. Do paganismo, é do século XVI. A árvore que entrou primeiro nos chamados teatros medievais, como a árvore da vida, e depois entrou no mundo protestante, como a árvore de Natal. Os católicos acusavam os protestantes, dizendo, zombando os protestantes, os protestantes é aquele povo da árvore. Era até que a rainha Vitória na Inglaterra tirou uma foto, protestante, né? Tirou uma foto com a família dela em frente a uma árvore de Natal. Aí o mundo inteiro, aí virou moda a árvore de Natal. Até a Igreja Católica abraçou a árvore de Natal. A Igreja Católica acusava os protestantes de paganismo por causa da árvore de Natal. Quer dizer, tudo sem pé, sem base histórica, sem base arqueológica. Tudo por achismo. Dá até dó, irmão, dessa gente
gente que oprime os outros, crianças que nasceram frustradas, que nunca ganharam um presentinho no Natal, que o pai e a mãe proíbem, não, aqui nós não podemos fazer festa de Natal. Que bobagem é essa, irmão? Os anjos se alegraram, os anjos. Os reis magos tiveram um grande júbilo, os pastores se alegraram, Maria se alegrou. E o camarada fica triste no Natal. Vai entender a cabeça de uma pessoa que não conhece a Bíblia, que não conhece a história, que não conhece a arqueologia e vive aí papagaiando, repetindo assuntos ultrapassados de fake news. Então, infelizmente, as mídias sociais trouxeram todo tipo de lixo, todo tipo de fake news, canais e mais canais sem fundamento algum das coisas espirituais e bíblicas. Como pentecostais clássicos, devemos nos precaver de teologias modernas, alheias à realidade do crente em seu cotidiano, em seu bairro ou comunidade rural. Temos que estar atentos, permanecer crendo, praticando e pregando um evangelho simples, porém integral e poderoso. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo. Jesus em breve voltará para arrebatar a sua igreja, graças a Deus. Achei interessante uma vez uma pessoa que chegou e falou para mim assim, a igreja primitiva não tinha banda, não tinha círculo de oração, não tinha coral, não comemorava o Natal, não fazia festa. Eu falei, irmão, nos 3 primeiros séculos a igreja foi perseguida. Como que a igreja vai ter banda? Como que vai comemorar Natal? Perseguição, irmão. Na perseguição você não... Agora, quando a igreja começou a se organizar, ter corais, ter banda, ter reuniões de oração, ter comemoração de Natal, significa que a igreja passou a ser livre. Isso é símbolo de liberdade. Onde há liberdade, você pode fazer um culto com liberdade. Onde não há liberdade, os irmãos iam fazer culto lá nas catacumbas, subterrâneo, cemitério subterrâneo, lá no meio da floresta, e você quer que os irmãos toquem uma banda, se eles são perseguidos? Essa pessoa nem pensa, irmão. Bem dizia John Stott no seu livro, crer é também pensar. Tem que pensar, né, irmão? A pessoa fala, onde está escrito dia 25 de dezembro? E aonde está escrito que você não pode tomar pinga? Onde está escrito na Bíblia que você é proibido tomar pinga? Onde que está? Onde está escrito na Bíblia é proibido fumar? Mostra para mim. Então não precisa estar escrito. Isso chama-se inferência. Assim como está escrito lá que todos os vícios, algo semelhantes, são proibidos pela palavra, mas não está escrito, é proibido fumar. Não está escrito na Bíblia isso. Então precisa ter um pouquinho mais de juízo essa gente que vem com essas conversas, porque existem inferências. Então, quando se perde o senso da iminente volta do Senhor Jesus, compromete o valor da santificação. Quando a pessoa perde a ideia que fecha o livro de Apocalipse, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quando a pessoa perde essa perspectiva que está aguardando a volta gloriosa do Senhor Jesus, por que ele vai vir em sua santidade? Aí vive todo atrapalhado, só em discussão, em confusão e depressividade, mas não com a graça e a alegria do Espírito Santo. Leia 1 João, capítulo 3, versículo 3. Terceiro subtópico, do tópico 2, prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Então, ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram, mas também foram. É modismo, vem e vai. É como as ondas do mar. A própria teologia da prosperidade, uma das mais recentes, já não causa o mesmo impacto de quando surgiu. Por quê? Porque, irmão, pensa comigo. 100 pessoas entram na igreja. Dessas 100 pessoas, claro que pelo menos 10 vão se dar bem na vida. Porque tem talento, tem capacidade, tem... se organiza, se programa. Então, claro que vai ter. Mas as outras 90, possivelmente, não terão o mesmo sucesso. Então, qualquer igreja que você for, evangélica,
qualquer igreja, vou pegar aqui a Assembleia de Deus, tem um monte de gente que entrou falida na igreja. Também tinha 3, 4 amantes, ficava bebendo e fumando, noites, né? Aí aceitou a Jesus, mudou, já não gasta mais dinheiro com uísque, com noitada, com prostituição, vai ter uma única família. Claro que vai sobrar dinheiro. É uma lógica, irmão. Então, claro que ele vai ser próspero. Agora, uma pessoa que já não tinha uma vida atrapalhada como essa, que sempre ganhou o salário mínimo, ele vai aceitar Jesus, vai ser uma bênção também. Mas ele já não gastava com esse tipo de coisa. Então, como que ele vai sentir a diferença da prosperidade material? Ele vai ter a prosperidade espiritual. Então, essas pessoas começaram a fazer essas campanhas, é fogueira, é não sei o que lá e tanta coisa. E continua a mesma. A senhorinha lá, empregado doméstico, continua sendo empregado doméstico. O senhorzinho ali, síndico, continua sendo síndico. E já fez campanha, e já sacrificou e não sai daquilo. Por quê? Aí ele começa a perceber que essa história da teologia da prosperidade não é bem assim. É todo mundo que vai entrar. Aí a pessoa, coitada, que não é próspera, vai, porque você não tem fé. Isso é uma crueldade, irmão. Mas não é isso. É que a Bíblia, ela fala de uma prosperidade espiritual. Ela fala de uma prosperidade emocional, paz com Deus. Ela fala de uma prosperidade física. E ela fala de uma prosperidade material. Mas não é só material. A prosperidade da Bíblia tem todos esses aspectos. Você pode ser próspero espiritualmente, próspero emocionalmente, próspero fisicamente e próspero materialmente. Então são várias possibilidades. E a pessoa só pega na perspectiva da riqueza. Então, graças a Deus, que muitas pessoas tornaram-se empresárias, graças a motivações dos chamados cultos de empresários. Amém, glória a Deus. Mas com o tempo as pessoas vão vendo que essa doutrina vai perdendo a sua força, porque ela não sai daquilo, coitado. Então já não causa mais impacto. Por isso que essas igrejas que se basearam na teologia da prosperidade estouraram, cresceram muito. Mas agora vem caindo. Porque as pessoas estão vendo que não é desse jeito. Não é todo mundo que fica rico. Não é todo mundo que vai ficar milionário. Não é assim. Uma ou outra que, devido à sua potencialidade, etc., acaba sendo bem sucedido. Agora, claro, que qualquer pessoa que aceita Jesus vai melhorar de vida. Qualquer pessoa. Aceitou Jesus, tem uma possibilidade de ser próspero em vários aspectos da sua vida, porque essa é a prosperidade da Bíblia. Não é só bens materiais, mas é também bens materiais. Mas não é só isso. Como faz a teologia da prosperidade, que eu apelidei de teoria da prosperidade, porque de teologia tem pouco, né? Então, reduzir a esperança cristã a conquistas terrenas apenas leva a frustrações, além de conduzir a uma visão meramente existencial. E outra, aí, eu lembro de um hino muito lindo que veio para uma reflexão, que é aquele lá, Deus é Deus, independentemente da circunstância. Ele é Deus. Então, é importante a pessoa ter essa percepção. Foi o que Paulo concluiu diante dos que em Coríntio negavam o caráter escatológico da fé cristã. Tinha gente que achava que morreu, acabou. Se resumia tudo só nessa terra. Não. Aqui nós somos peregrinos. Isso aqui é até efêmero. Paulo fala assim que a glória que nos espera não é para comparar com a efemeridade do nosso cotidiano, das muitas tribulações do nosso cotidiano. Então, eu tenho que ter essa visão celestial. O apóstolo Paulo não poupou essa gente. Chamou de bestas feras, ironizou. Fala, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Esse era o pensamento desses pagãos, conforme 1 Coríntios 15, 32. Acautelemo-nos também da chamada cosmovisão cristã inspirada na escatologia calvinista amilenista, que descrê do arrebatamento da igreja e também não acredita no milênio literal. Existem pessoas, até são boas pessoas, mas infelizmente bebem de uma teologia
simbólica, que é o mesmo pensamento da Igreja Católica, né? Se a Igreja Católica, bebendo em Santo Agostinho, acha que o milênio já foi, não é real. Como que não é real? Os profetas só falam disso. Não tem como não aceitar o milênio literal com base nos profetas e em Apocalipse capítulo 20. Porque esse tipo de comportamento também vai perdendo a ideia da santidade, da responsabilidade espiritual. E aí eles negam até o arrebatamento. Tem um monte de gente aí negando o arrebatamento. Eu já vi até um que disse arqueólogo famoso, chegou e falou: eu não creio no arrebatamento. Quer dizer, tudo bem, a fé não é de todos, né, irmão? A Bíblia diz isso, né? Agora, ou você crê na Bíblia, como está escrito, ou você vai atrás de falso profeta, vai atrás de interpretação de homem, ou você crê na Bíblia. A Bíblia diz isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que tivermos visto, seremos arrebatados. A Bíblia fala explicitamente. Agora a pessoa não crê na Bíblia e depois diz que é cristão. Então, esses grupos, eles começam a enfatizar mais a política e a cultura, pensando na redenção dos sistemas humanos e não na proclamação do Evangelho. Deixa eu te contar uma coisa. Guarda o que eu vou te falar. O que muda o homem é o novo nascimento. Nenhuma política ideológica, nenhum político. Esquece. Você pode participar de um partido político, pode, mas não se iluda. O problema do ser humano não é ideologia, não é isso. O problema do ser humano é o pecado. Pode ser a ideologia humana mais linda que for, mas devido ao pecado sempre haverá corrupção e desvios. Porque pecado é pecado. Não adianta, o problema é o pecado, irmão. E a pessoa ficar querendo, achar que a ideologia dele é melhor e tal. Não adianta. No final das contas, o problema do ser humano é o pecado. E Jesus veio para nos libertar dessa circunstância. A pregação bíblica é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3,19. Porque o problema do ser humano é o pecado. Não adianta. Então, resuminho do tópico 2. Teologias seculares e distorcidas enfraquecem a missão da igreja e desviam o foco da santificação e da volta do Senhor Jesus. Vamos para o tópico de número 3. E mais uma vez eu quero pedir para você compartilhar esse material. Se inscreva lá para que você seja notificado dos novos vídeos. E também entra lá no nosso computador, na nossa página, @Professor Alberto Oficial. Entra na nossa página, tem muito material teológico para você. Também essa lição tem os slides disponíveis para você. É só você entrar lá, baixe os slides. Se você quiser mexer nos slides, fica à vontade. Eu preparo para você, se você é professor ou não, você vai ter todos esses slides disponíveis para você, para estudo bíblico, para ensinamento, para a escola bíblica dominical, tudo gratuito. É para você, tá bem? Então vamos lá. Conservando o espírito, a alma e o corpo. 3.1. Prontos para o retorno do Senhor Jesus. A nossa esperança é sua vinda, né? Em 1 Tessalonicenses 5,23, Paulo apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em uma epístola que eminentemente trata da volta do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo dedica o último capítulo para abordar exatamente o quê? A doutrina da santificação, a obra da santificação. Então, do versículo 12 ao 22, refere-se aos deveres do cristão em sua vida pessoal e comunitária, concluindo com uma enfática advertência. 1 Tessalonicenses 5,22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Então não precisa estar escrito lá, eu não devo, é proibido fumar, é proibido se envolver com coisas perniciosas. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Quer dizer, por aqui eu já entendo. Tudo que for aparência do mal é para abster-se.
Na sequência, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele aborda a obra divina no processo da santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Então o desejo do apóstolo Paulo era que, uma vez santificados, os irmãos de Tessalônica, os tessalonicenses, permanecessem conservados em santificação e prontos para a volta, para o retorno do Senhor Jesus. E 3.2, uma santificação completa. Então, conscientes da nossa imperfeição, porque nós somos imperfeitos, irmãos. Você não tem casamento perfeito, você não tem emprego perfeito, você não é o marido perfeito, você não é o filho perfeito, você não é o pastor perfeito, você não é o professor de escola bíblica dominical perfeito. Nós somos imperfeitos. A grande notícia é que o Espírito Santo está nos aperfeiçoando, tá? Mas consciente da nossa imperfeição e de que ainda habita em nós uma natureza carnal, devemos desejar e buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação. Apocalipse 22:11. Uma santificação completa, na qual parte de alguma de nosso ser fique de fora. Nada. Tudo é do Senhor. Nem mesmo nossos afetos, pensamentos e intenções. Mateus 5:8. Tudo em nós deve ser santificado. No espírito, na alma e no corpo. Glória a Deus. Por nossa própria força. Isso realmente é impossível. Por mais que nós nos esforcemos, mas por meio da fé, na graça, isso é possível. O Espírito Santo vai trabalhando em nossa vida. Que possamos viver desfrutando de uma profunda convicção da nossa salvação, anelada pela vinda do Senhor Jesus. Se algo faltar, não nos esqueçamos. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É isso que João escreveu no capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o resuminho do tópico 3. A santificação deve abranger todo o ser do crente como preparo integral para a vinda do Senhor. Considerações finais. Pela graça de Deus, estamos concluindo mais um trimestre, o último trimestre. Graças a Deus. O 4º trimestre. Outubro, novembro e dezembro de 2025. Vivemos neste mundo, mas nós não somos do mundo. Mas nós não pertencemos ao mundo. Nós só estamos peregrinando. João 17:14. Que como peregrinos e forasteiros, jamais percamos o anseio pela eternidade em Deus. Lembra João 17? E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna está associada ao Pai e ao Filho. E 1 Pedro 2:11. Enquanto aqui estivermos, vivamos na inteira dependência do Senhor Jesus. Vamos gastar aquilo que nós não podemos guardar, que é as nossas energias, nossas forças, em busca daquilo que nós não podemos perder. Então a gente vai gastar os nossos recursos, que nós não podemos guardar mesmo, né? Tudo isso é passageiro, efêmero, mas buscando aquilo que nós não podemos perder, que é a comunhão e essa tão grande salvação. Cheguemos-nos diariamente a Ele, com inteira certeza de fé, confiados em seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. É olhando para a cruz, olhando para Jesus, exercendo fé no sacrifício expiatório do Calvário, no sangue puro e santo da nova aliança, purificados no espírito, na alma e no corpo, permaneçamos fiéis. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 23.
E a gente fecha com o hino de número 300 da harpa cristã. Nossa esperança é a sua vinda. Amém, irmãos? Graças a Deus. Próxima aula já é o primeiro trimestre de 2026. Janeiro, fevereiro e março. E o assunto é a Santíssima Trindade. O Deus único, revelado em 3 pessoas distintas. Então, 4 de janeiro de 2026, nós vamos estudar a lição de número 1, o mistério da Santíssima Trindade. E eu quero desejar para você e para sua família um feliz ano novo. Que o ano de 2026 seja um ano de conquistas, de vitória, de participação na escola bíblica dominical com mais frequência, com mais dedicação, leitura na Bíblia. Começa a ler a Bíblia no ano de 2026, a orar. Tira um tempo para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Recebe o meu abraço. Feliz 2026. Feliz ano novo. Fique na paz do Senhor.